diante desta leitura, desse texto, ministrar essa palavra nessa noite, ainda que nós vamos tratar de alguns assuntos que está também no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, mas por agora Jó, capítulo de número 42, apenas o verso de número 5, por gentileza. Você encontra aí, está antes de Salmos. Se você ainda não encontrou, você está precisando da escola bíblica dominical. Aleluia! Tem gente que nem com o iPad está conseguindo encontrar alguns livros da Bíblia. E isso é algo sério. É por isso que nós estamos precisando conhecer a esse Deus, porque esse Deus é o Deus que vai te dar a vitória. É Ele que você veio buscar aqui. Então é Ele que você tem que conhecer. Aleluia! Conheça mais do Senhor do que propriamente dita de uma história de uma nação. Você precisa conhecer a história daquela que o Senhor tem para a tua vida já escrita. Aleluia! Todos encontraram? Diga amém. Amém. Aleluia! Leiamos o texto do livro de Jó, capítulo de número 42, o verso de número 5, que diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Mais uma vez, com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Tome teu assento e vamos nessa noite, mais uma vez, meditar na porção dessa palavra, da palavra do Senhor, que é viva e que é eficaz, e que é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a alma, o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É fundamental conhecermos a esse Deus. É fundamental para a minha vida, para a sua vida, conhecermos um Deus, o Deus da vitória, o Deus que muda situações, o Deus que faz o mar se abrir, um Deus que Ele traz à existência aquilo que nunca existiu, como se já existisse. Um Deus que tem olhos como chama de fogo e que está contemplando o meu agir e o teu agir. Um Deus que está disposto a salvar, libertar, transformar, batizar com o Espírito Santo e já tem algo preparado, uma nova Jerusalém para mim e para você. Aleluia! Diga glórias a Deus por isso. Falar das proezas desse Deus, das maravilhas desse Deus, o qual nós servimos, não seria muito difícil para você, visto que você conhece muitos feitos do Senhor Jesus. Mas a intenção dessa campanha é conhecermos a esse Deus na plenitude que Ele nos conhece. Conhecer a esse Deus de uma forma mais íntima. Conhecer a esse Deus de uma forma especial. E não somente de ouvir. E não somente de ver alguns feitos do Senhor dentro da palavra do Senhor, conhecer as suas parábolas, conhecer os seus feitos. Isso é muito importante para nós, porém, o Senhor te chama, me chama e diz: não basta simplesmente me ouvir, eu quero me revelar a ti, eu quero me revelar a você, eu quero mudar a tua história, eu quero que você entenda e abra os seus olhos espirituais para você contemplar o que eu tenho para ti. Diga glórias a Deus por isso. O que o Senhor tem para nós é muito importante conhecermos a Ele para que os nossos olhos venham se abrir diante das situações. Quando eu conheço a esse Deus, quando eu busco a face dEle, como diz as Escrituras, que eu preciso ouvir, que eu preciso ler a palavra. Ele diz a Josué: esforça-te, medite neste livro de dia e de noite, para que tudo vá bem na tua vida. Porque quando eu leio, eu busco, quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu ponho em prática aquilo que a palavra de Deus me diz, eu começo a ficar, começa a ser gerado dentro de mim uma força que o homem natural não pode ter. Quando eu começo a praticar a palavra do Senhor, aquilo que Ele deixou estabelecido
para a igreja do Senhor, eu começo a me fortalecer, eu começo a olhar a adversidade e não ver a adversidade, o problema, como uma afronta diante de mim, mas eu olho além do problema, eu olho além da adversidade, eu olho para a situação, já vendo a situação resolvida. Eu estou no barco, o barco pode estar enchendo de água, o vento pode ser contrário, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele está no barco, eu sei que Ele está na minha casa, eu sei que Ele conduz a minha vida, eu sei em quem eu confio, então eu não temerei o mal nenhum. 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor está contigo e você conhece o poder desse Deus. Diga glórias a Deus por isso. Quando você conhece a Ele mesmo, a adversidade vem, mas você está em paz. A adversidade vem, mas você está tranquilo. Você está em paz, você está realmente descansando em pastos verdejantes. Porque Ele é o bom pastor. Ah, irmão, o vendaval está vindo, o olho do furacão, você está lá talvez no meio dele e não tem escape, mas Deus é Deus que abre uma porta no meio da tormenta. Quando eu tenho certeza disso, a quem eu sirvo, eu fico em paz, eu fico tranquilo. Eu sei que Ele vai me conduzir em pastos verdejantes. Ele vai me levar em águas tranquilas. Se eu estou no deserto, lá no deserto Ele vai fazer um manancial de água para mim. Aleluia! Eu posso estar no deserto, pode estar faltando água, Ele vai tirar a água da rocha e vai me cuidar de mim. Aleluia. Se eu estou no deserto, a água é amarga, Ele vai cuidar de mim. Aleluia! Por isso é fundamental conhecer a este Deus. Se formos falar aqui um pouco a respeito de Jó, rapidamente. Quando Jó ele está dizendo, eu te ouvi, eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Aí que está o segredo. Às vezes nós só conhecemos o Senhor de ouvir falar. Estamos cultuando a Ele, engrandecendo o nome dEle, estamos até obedecendo a palavra, estamos ali nos esforçando, mas só conhecemos de ouvir falar. Não temos uma experiência viva. E o Senhor te chama para uma experiência. O Senhor te chama para um posicionamento. Como Ele disse a Pedro, venha, ande sobre as águas. Deus me chama, Deus te chama e te diz, a minha glória está dentro de você, tudo eu te dei, eu te chamo hoje como um gigante nessa terra para pregoar a minha palavra. Aleluias. Experiência com Deus. Quando eu conheço esse Deus, eu passo a ficar sensível à voz dele. Tem pessoas que não conseguem ouvir a voz, não consegue sentir a certeza, aquela voz meiga, aquela palavra, ou aquele fogo ardendo do Espírito Santo, dizendo, meu filho, essa é a palavra que eu quero, meu filho, não te preocupe, eu entro nessa situação, eu entro nessa causa, quando eu conheço a esse Deus, eu não me desespero. Mas quando nós não conhecemos assim, aí o homem começa a se desesperar, começa a buscar aonde não tem que buscar, começa a pedir aonde não deve pedir. A vida de Jó, a palavra do Senhor nos diz no capítulo 1 deste livro, do livro de Jó, fala sobre ele. Um homem rico, um homem que o Senhor apresenta ele como sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era um cristão. Olha para o teu irmão e diga, ele era crente. Um crente, como eu e você. E ele só conhecia Deus de ouvir falar. Deus o abençoava, porque ele tinha essas características.
sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal, e Deus olhava para baixo e dizia: eita, crente Jó, que maravilha, vou te abençoar. E Jó era abençoado pelo Senhor. A Bíblia nos fala que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumento, e estava ali uma bênção. Até que, na reunião do povo de Deus, o inimigo também aparece para se apresentar. E então Deus revela a ele dizendo: viste o meu servo Jó? Viste aquele crente que está lá em Monverno? Viste aquele crente que está lá em Norque? Viu ele como é que ele está? Temente, conhece a minha palavra. Ele apresenta sacrifício para ele e para os 10 filhos dele. Toda noite ele se levanta de madrugada, ele dobra o joelho, ele apresenta o holocausto. Eita Jó, eita crente bom. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: como é que está a vida de oração? Aleluia, Deus. Como é que está essa busca? Está pagando preço pelos filhos? Está pagando preço pelo esposo? Está pagando preço pela família? Pelo casamento? Pela igreja? Pelo pastor? Está orando por eles? Aleluia. Está orando por ele? Porque Deus está contemplando a situação. Aleluia. E o inimigo também está contemplando a situação. Porém, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, como Jó está aqui relatado neste livro, o inimigo pode estar contemplando, pode estar armando a cilada, a armadilha, mas Deus está no controle. Aleluia. E eu sei, eu não vou apresentar nenhum atributo que talvez eu tenha passado, ou nenhum problema contra o meu Deus, porque eu vou tomar a atitude de Jó. A palavra do Senhor nos diz que o inimigo tomou tudo o que ele tinha, matou os filhos, detonou Jó. E Jó disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu também para lá eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, não me importa, eu continuo adorando a este Deus, porque eu sei em quem eu espero. Eu sei em quem eu confio. Olha para o teu irmão e diga para ele: você sabe em quem você confia?